do Marcelo Guedes. Aí, agora. Grande. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. É um prazer. Estava vendo aqui você falar o nome das pessoas, só gente ilustre, só Só gente fera, né, cara? famosa, só fera do mercado segurador. É uma honra para a gente estar participando aqui contigo dessa live. Eu que acompanhei a tua trajetória desde o início, ver hoje você com mais de 10 mil seguidores fazendo esse trabalho incrível aí. Não podia ficar de fora. É uma honra para a gente estar aqui junto com teus espectadores. Galera que tá chegando agora, o Marcelo é o primeiro securitário a ser convidado nessa live, né? A gente só fez live aqui agora, Marcelo, com corretores de seguro. Então você é o primeiro securitário aí a ter a honra de inaugurar aí as nossas lives aí. Então, cara, seja muito bem-vindo. Eu sou muito grato de você estar aqui. Obrigado. Primeiramente, o pessoal não vai entender muito. Vão ter. Primeiro que eu não consigo te chamar de Marcelo, nem consigo te chamar de você, cara. Você para mim, sempre vai ser chefe. E pronto, acabou. Para quem não sabe, eu fiz parte da equipe do Marcelo Guedes, na Mongeral Amigo, a qual ele era meu gerente de produto, era meu superintendente na sucursal Niterói. Mas o Marcelo é aquele tipo de cara que a gente chama de chefe, mas com carinho. Não é aquele chefe que, né, com chicotada nas costas, aquele negócio, né? A gente sabe a diferença de chefe e líder, a gente vai falar um pouquinho disso, né, Marcelo? Mas é aquele chefe que a gente tem prazer de chamar de chefe e bater continência, enfim. Quando eu fiz a postagem, eu escrevi até chefe, entre aspas, que a gente tem prazer, assim, é um carinho muito grande, não só eu, o Gil também tá aí, enfim, a equipe toda tá aí, Fabi também, acho que já tá aí também, então é um carinho muito grande que a gente tem aí por você, e a gente é muito grato a você, cara. Então, seja muito bem-vindo aí, é o primeiro securitário a estar na nossa live aí, cara. Cara, obrigado Bacana. pelo convite. Obrigado pelo convite. Eu acho que você falando essas palavras nos remete ao passado, né? Mas eu acho que a honra também é nossa, né? A gente não consegue liderar e nem consegue administrar nenhum profissional se ele também não se deixar liderar. Então a honra é nossa de estar aqui. É um prazer imensurável poder falar aqui para outras pessoas, ver tanta gente que a gente conhece do mercado segurador, gente que conseguiu um lugar ao sol, que conseguiu de fato estabelecer sua carreira. Então, para a gente, cara, é uma honra estar participando aqui através desse canal e falar com essa galera toda, galera vencedora, né? Top. Por falar na Fabi, a Fabigol acabou de chegar aí, tá, Marcelo? Então, a Fabigol, essa querida, acabou de chegar aí. Fabi, já prepara aí um tema aí que a gente vai falar na live breve ainda. Já fica desde já o convite aí para precisar falar com a gente aqui. A Fabi, Marcelo, pode falar, pode falar. a Fabi Fabi, é. a Fabi é uma pessoa incrível. A Fabi, ela não foi só a minha corretora. Na verdade, eu e minha esposa, nós somos padrinhos de casamento dela, né? Então, para a gente é uma honra muito grande. Que bom, que bom. FF Fernandes, é a nossa Fabi. Chefe, então vamos falar aí um pouquinho da tua carreira, um pouquinho da tua trajetória. A primeira pergunta, tema aqui que a gente sempre faz aqui é como que você entrou no mercado de seguros, como é que você conheceu, como é que você entrou nesse veio de mercado de seguro. Conta um pouquinho da tua história pra gente aí, em breves palavras aí, pra gente possa conhecer um pouquinho do Marcelo Guedes. Legal. Bom, eu não sou muito diferente, né, de muitas pessoas que chegaram no mercado segurador. Na verdade, eu comecei minha carreira no mercado segurador no meado de 2002 para 2003, já tem quase 20 anos nesse mercado, mas acho que poucas pessoas, Rodrigo, sabem de algo que me orgulha bastante de uma profissão que eu tive, que foi começando vendendo livro, e mais precisamente a Enciclopédia Barça. Durante 4 anos eu consegui viajar as principais capitais do Brasil, quase todo o Brasil, com uma equipe de vendas que nós ficávamos ali cerca de 30, 40 dias viajando, dormindo em hotel. E durante essa trajetória, que foi uma trajetória que eu me orgulho muito de falar, eu recebi um intimato da minha esposa, né, dizendo o seguinte: olha, eu não casei para poder ficar em casa sozinha durante Sozinha. 30, 40 dias. E era uma oportunidade muito boa, tinha uma remuneração muito bacana, mas eu me vi diante de uma situação de tomada de decisão. Né? Foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu tive que tomar decisões e decisões cruciais. E foi aí que eu fui para o anúncio de jornal e consegui uma oportunidade para entrar no mercado segurador como agente previdenciário naquela época, né? 2002 para 2003.
E aí, Top. dentro do mercado segurador, nós começamos como agente previdenciário, conseguimos, naquela oportunidade, ser promovido também depois de 2 anos a gerente comercial, depois a gerente de escritório, e depois nós fizemos essa migração para a Mag Seguros, já fazem praticamente 10 anos que a gente está à frente da Mag Seguros, e aí lá a gente foi promovido como superintendente em 2005, né, em 2015, melhor dizendo, para Niterói. E aí Herói. agora, no início de 2020, janeiro de 2020, nós recebemos mais outro desafio da MAG, que é administrar a startup do grupo. Então, foi uma trajetória aí muito vencedora, de muita luta, de muita garra, mas foi assim que a gente entrou no mercado segurador. Eu lembro até hoje, né? A gente saiu daquela salinha lá na Niterói, daquela pequenininha salinha, e a gente construiu aquela sucursal enorme lá, né? Que teve todo aquele trâmite lá com o imóvel, e montamos tudo, de uma vista direto para a Ponte Rio-Niterói. Então, foi muito bacana, cara, muito bacana. Eu participei de alguns projetos dentro da MAG, e projetos que me orgulham muito de contar, né? Esse é um deles também, né? De conseguir estabelecer a sucursal Niterói na cidade de Niterói, no centro de Niterói, já no centro novo de Niterói, e ter conseguido tirar o escritório, né? Que era um escritório lá em Niterói, e elevar o nível da nossa empresa dentro da cidade de Niterói para uma sucursal foi algo que me orgulha bastante ter começado esse trabalho, contratado os primeiros funcionários, a parte administrativa e depois a parte comercial. Então foi algo que também me orgulho bastante de contar na minha história. Show de bola, chefe. Hoje você está como superintendente da Win Social, né? Que é um... não sei se eu estou falando certo, tá? Depois me corrija aí. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí. A gente tem vários corretores aqui assistindo a gente. Queria que você falasse um pouquinho do que é a Win Social, de onde surgiu a ideia, enfim, qual que é o propósito da empresa, e para que a gente possa entender um pouquinho. Na verdade, a WinSocial, ela é a startup do Grupo MAG. Ela nasceu em 2017, mas precisamente em 2018 ela começou suas operações. E pasme, né? Mesmo nós, à frente de uma unidade, e assim como vários colegas também da MAG, que capitaneavam o trabalho em muitas unidades, não sabiam muito bem o que era um InSocial, ouviu falar. É uma startup que vende seguros para pessoas com diabetes. E aí, quando nós fomos convidados pela diretoria para assumir esse grande desafio e expandir essa startup por todo o Brasil, no início, mais precisamente no finalzinho de 2019, que nós tivemos a oportunidade de conhecer na íntegra quem é a WinSocial, e o que ela fazia e como que ela fazia. Eu vou tentar explicar para vocês como o presidente me explicou na época, né, o Helder Molina, de uma forma simples, mas eu acho que muito eficaz. Ele contou uma história para a gente da seguinte forma: pensa numa pessoa sem a sua perna direita e ela precisa comprar sapato. Obviamente ela só precisa do sapato do pé esquerdo. Mas ela consegue achar essa loja de sapato só para o pé esquerdo hoje? Certamente não. Mas ela tem que comprar o sapato. Então ela compra numa loja tradicional, que nós também compramos, mas ela compra só o pé esquerdo ou ela compra o par de sapatos? Par de sapato. Então ela paga o preço justo? Não. Também não. Então, a WinSocial, para a gente poder simplificar para as pessoas, nada mais é do que essa loja de sapatos, onde a gente vai ter o nosso cliente comprando apenas o pé esquerdo, pagando o preço justo e o que é melhor, saindo de lá satisfeito e podendo indicar para outras pessoas. Então, a grosso modo, a startup ela é uma plataforma digital, né, de seguros, que visa a inclusão de cluster, ou seja, de grupos de pessoas que têm uma determinada patologia que hoje são excluídas, né, no mercado segurador. O nosso primeiro cluster é o cluster de diabetes. Então, nós temos aí um país para poder vender. São mais de 16 milhões de diabéticos hoje espalhados pelo Brasil. No Rio de Janeiro são 10% dessa população. Então, nós temos um país aí para poder vender. Mas isso não se restringe apenas a diabetes. A gente já está em estudos profundos com relação a hipertenso, cardiopata, obesidade, HIV positivo, e tem todo um trabalho por detrás de marketing
e também dos influenciadores digitais, de como se comunicar com essa galera, com essas pessoas, né, para que a gente consiga atraí-los e também enganjá-los e atrair esse tráfego para poder chegar e fazer uma consultoria. Então é um trabalho extremamente louvável, um trabalho de inclusão, é um trabalho magnífico, né, que a gente faz lá na ponta. A gente costuma dizer que é magnífico de Mag e o incrível de WinSocial, né? Mas o diferencial da Win, o Rodrigo, é algo que a gente precisa divulgar mais. O sistema de seguros hoje está instalado no Brasil, no país, ainda é um sistema de mutualismo, né? Aquele sistema de todos os participantes dentro de uma mesma cesta. Lá no final sai lá a idade média, e tem a tábua atuarial, aquilo que todos os nossos colegas aqui já conhecem, né? Mas o modelo da WinSocial ele é diferente. Por quê? Porque ele recompensa o indivíduo pelas atitudes saudáveis. Então a gente consegue, através de uma tecnologia de ponta do nosso app, do nosso aplicativo, fazer a pulsação e também o reconhecimento facial e já dar uma nota de saúde para o nosso cliente. E através dessa nota de saúde a gente tem uma classificação de risco. Então a gente consegue recompensá-lo por hábitos saudáveis. Então, não é só o indivíduo, não é só individualizado o seguro, ele também é um seguro que recompensa as atitudes saudáveis. E ele precisa ser renovado a cada ano. E a cada ano que eu vou renovar essa apólice, eu dou a oportunidade para esse indivíduo novamente conseguir fazer, através do app, essa validação, e eu posso, inclusive, falar para ele o seguinte: olha, o teu preço diminuiu, porque esse ano você cuidou melhor da sua saúde, a sua nota de saúde está melhor. Então, o que eu quero te dizer é que eu posso tanto agravar, como eu posso também diminuir o valor do prêmio dele, mantendo o capital com o IPCA, através das atitudes saudáveis, dos hábitos saudáveis que ele tem no decorrer daquele ano. Então, no meu entendimento como securitário, eu acho que é uma forma mais justa de você precificar esse cliente, de fazer o underwrite dele, né? Mas o mais importante é que a gente consegue identificar que isso é futuro, né? Isso é algo que vai revolucionar o mercado segurador como um todo. E aí eu não estou falando só de Mag, eu estou falando de uma maneira geral, né? Para você ter uma ideia, a gente está agora trazendo o nosso aplicativo da WinSocial e a gente está vendendo a tecnologia para a Aegon Hungria. Então, assim, é algo que vai revolucionar o mercado como um todo, no meu entendimento, tá? Top. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu não vou te fazer uma pergunta, eu vou fazer uma afirmação, e que essa gravação aqui talvez vá lá para o seu Helder Molina ou para quem for, né? Nós temos hoje um grupo, Marcelo, de 256 corretores hoje, chamado Grupo Superação Total, tá? É um grupo mais ou menos no modelo do MDRT, onde os corretores colaboram entre si, ajudam em si o outro, corretores do Brasil inteiro. Lá a gente tem Paganini, Josus, o Johan, o Gil, enfim, vários, o pessoal também da Segasp, tá lá do Tarantela, enfim, vários corretores a nível Brasil desse grupo. Enfim, por falar nisso, quem for Superação Total, pessoal, dá um hashtag ST aí, quem for do grupo Superação Total. E assim, eu falei que ia fazer a pergunta, vou fazer uma afirmação, tá? É totalmente interessante para esses corretores terem esse produto da WinSocial na sua carteira. Então, a gente fazer uma pergunta, não vou fazer pergunta, eu vou fazer uma afirmação que levantar a mãozinha também nós queremos estar junto aí com a WinSocial, tá? Na verdade, eu não posso dar spoiler, né? Mas assim, já existem estudos, né, para a gente poder trazer isso para a ponta, né? Eu só não posso aqui agora divulgar, mas já era algo que eu imaginava, assim que eu cheguei na Win, quando nós tomamos conhecimento do projeto como um todo. Mas hoje esse projeto eles estão com os agentes comerciais da Win, mas é algo que a gente precisa de fato fazer chegar na ponta para o maior número de pessoas, né, e tudo mais. Mas a diretoria da Mag e também da Win já estão conversando já a respeito disso, já tem conhecimento de que logo isso pode chegar. Eu só não posso dar spoiler aqui para vocês, mas aguardem cenas do próximos capítulos. Acho que é importante, Rodrigo, a gente frisar também que assim, a Win
ela é uma Uhum. startup do Grupo MAG, né? Então, assim, a ideia do nosso CEO, do nosso presidente, do Helder, é exatamente essa mesmo, é a gente descolar um pouco da MAG nesse sentido, né, de forma Uhum. disruptiva, mas não só apenas para novos clusters, mas principalmente também com tecnologia, porque a WinSocial ela não vende só seguros para pessoa com diabetes hoje, daqui a pouco para hipertenso, daqui a pouco para HIV positivo. Ela também recebe receita através de tecnologia, que é uma tecnologia de ponta. Ela também recebe receita através de marketing também, que ela também vende serviço através de marketing. Tem muitos projetos da Win que estão hoje espelhados dentro da Mag Seguros, como o Mag Lead, por exemplo, através da câmera de compensação de leads. Então, assim, tem muita coisa que a gente já está fazendo, mas ele não aparece, mas que a gente traz como entrega para a nossa seguradora, para a Mag Seguros, tá? Top. Top. Deixa eu pegar um pouquinho isso aí que você está falando, Marcelo. Você foi um cara que sempre aceitou desafios, e isso, assim, sempre foi conhecido na seguradora que você trabalha por causa disso. Já aproveitando um pouquinho esse veio, cara, como que foi sair de uma superintendência de sucursal, algo mais físico, mais estruturado? A gente viu a obra que, né, que foi feita lá em Niterói, enfim, e ir liderar uma startup, coordenar uma startup, algo novo, algo que a gente não sabia qual que era a fundura daquele rio, né, daquele oceano. Cara, como é que foi aceitar desafio e como é aceitar desafio, já que a gente está vivendo também essa época, né? De quarentena, de coronavírus, enfim, cara. Verdade. Como que foi para você e como que você encara a palavra desafio, de ir lá e fazer acontecer? Bom, como você falou anteriormente, desafio é algo que me move, né? Que sempre me moveu em todos os projetos que eu entrei, na minha vida pessoal, profissional. Eu sempre fui um cara movido por desafios. Eu recebi alguns desafios dentro da MAG e recebi mais um grande desafio no início agora de 2020. E missão dada é missão cumprida. Então a gente está no caminho para cumprir essa missão. Foi um convite da diretoria, mas eu gosto muito da forma que a MAG hoje trata os seus securitários, os seus corretores. Eu acho que foi implantado um ciclo de gente dentro da MAG Seguros, onde você consegue mapear todo o seu funcionário em 360 graus. Então você consegue entender se você pode trabalhar, inclusive, com esse profissional em carreira Y. Ou seja, elevar Uau. ele para novos desafios, mesmo diante de um resultado, às vezes, negativo. E foi dessa forma, Uau. inclusive, que chegaram no meu nome e me fizeram um convite, né? Eu fiquei bastante lisonjeado, honrado, e jamais diria não para um desafio como esse. É algo que me move, que me leva, digamos assim, para um outro patamar, um outro nível. Cara, sair de uma sucursal, como você falou bem, que ali você tem toda a estrutura, né, física à sua disposição para uma startup, é muito diferente. Primeiro, dizer que é muito diferente do que nós tínhamos já acumulado como experiência ao longo Uhum. desses quase 20 anos no mercado segurador. Mas eu acho que todos nós devemos nos permitir a isso, né, ao novo, né, até para nós acumularmos novas experiências. Está sendo incrível para a gente. Eu nunca pensei que eu ia estar analisando metadado, por exemplo, em tecnologia. Eu nunca pensei, por exemplo, que estaria validando uma proposta de marketing digital que vai impactar diretamente o nosso negócio. Eu nunca imaginei que eu ia ter que trabalhar junto com o Analytics para poder entender exatamente esses números e aí, através do orçamento que a gente tem, investir em outras frentes de trabalho, como Google AdWords, como Facebook Ads, enfim, como Instagram, mídia orgânica. Então, até para a nossa empregabilidade no futuro, até mesmo para o nosso conhecimento profissional, está sendo disruptivo. Então, cara, eu li um livro, né, eu gosto de ler alguns livros, mas eu li um livro chamado Pipeline da Liderança. Eu já vou até te adiantar, está aqui. Uau. E esse livro, Top. eu li esse livro numa das convenções que a MAG fez, e ele me chamou muita atenção, porque eu passei por todos esses níveis, né? Eu fui lá, aquele homem da rua, da pasta, que carregava a pasta e também fazia as consultorias financeiras. Eu fui promovido a gerente, depois a gerente de escritório, depois a superintendente. Então, eu passei por diversos níveis dentro da própria liderança. E o interessante é que esse livro, através do autor Rancharan, ele fala exatamente isso. Ele fala que cada nível que você passa de liderança é uma forma diferente de você, na verdade, lidar com o seu liderado. Então, enquanto a gente estava lá como agente previdenciário, como o corretor, por exemplo, o meu líder diretamente era o meu cliente.
Eu tinha que ter toda uma expectativa suprida desse meu cliente. Mas aí quando eu passei a gerente, aí eu já tinha que gerenciar os corretores, que eram autônomos. Então é uma linguagem totalmente diferente, onde você tem que buscar o engajamento, o comprometimento, a motivação. Aí depois você é promovido a gerente de um escritório, aí as responsabilidades aumentam, porque você também tem ali um escritório para poder administrar, tem a parte administrativa, operacional, financeira, comercial para poder tocar. E aí depois eu me vejo administrando uma sucursal, onde você é o executivo da empresa, é o nome comercial naquela região, e você é responsável por toda uma unidade, onde você tem ali cerca de 100 pessoas entre corretores, funcionários, para poder administrar. Então, cada nível, né, de liderança é o nível que você tem que ter, digamos assim, uma inteligência emocional muito grande para poder liderar e fazer com que a tua mensagem enquanto líder, ela chegue até a ponta, né, para que todos estejam no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Então, cara, para a gente foi bastante desafiador, está sendo bastante desafiador, e acho que a grande missão e diferença de liderar uma sucursal como a MAG, por exemplo, Seguros, e a startup, é essa, né? A gente poder, digamos assim, nos despir de qualquer situação, por exemplo, física. Eu achava, por exemplo, que a unidade, o espaço físico, por exemplo, fazia total diferença para a gente poder conseguir atingir os nossos objetivos. E eu acho que esse cenário que a gente está vivendo hoje, da pandemia, está nos demonstrando exatamente o contrário, né? Dentro de uma startup hoje, eu não preciso de uma mesa, eu não preciso, por exemplo, de uma cadeira, eu não preciso de uma sala, né? Porque dentro de uma startup, diferente de uma seguradora, eu não tenho vários andares, a diretoria no 7º, a superintendência no 5º, o financeiro no 4º. Eu tenho num lugar só, de forma horizontal, num lugar só, eu tenho os melhores profissionais, cada um na sua área. Eu tenho o melhor arquiteto de soluções, eu tenho a melhor product manager, eu tenho o melhor data scientist, eu tenho o melhor comercial. Então, assim, essa é a grande diferença de uma startup, né? Por isso que a gente consegue rodar projetos muito rápido, transformar ele no MVP viável, enfim, e já transformar ele num grande projeto e rodar. Como nós temos, por exemplo, o Invendas, né, que é o Venda Digital da MAG, né? Nós fizemos esse projeto, né, o pessoal de tecnologia, em menos de uma semana. Então, assim, essa é a grande diferença, essa velocidade, né, dentro da startup. É mais rápido, né? Mais rápido, muito mais rápido. E com muita eficácia, com todos os dados depurados para que você consiga obter os resultados que você precisa. Show de bola. Galera, você tá gostando do que o Marcelo tá falando aí? Dá um coraçãozinho aqui pra gente, pro Instagram entender que a gente é relevante. Dá um coraçãozinho aqui nessa live aí, para que a gente possa continuar e a gente possa entender que você tá gostando, tá? Vamos entrar agora no tema central, Marcelo, que é o tema Accountability, né? Se eu tô falando certo, você me corrige aí. Mas é esse livro aqui, é o livro que o Marcelo me indicou há muito tempo atrás, cujo tema é essencial para as nossas vidas e para o momento que a gente está passando hoje. Inclusive, eu indico que a partir de agora, meu querido, você pega um papel, uma caneta aí, você anote o que o Marcelo vai falar a partir de agora. Lá nos comentários da live, você coloca o que ele vai falar agora, os insights, e, como vocês já sabem, o melhor comentário ele vai escolher e vai ganhar o livro Accountability, beleza? Então, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho aí do tema, o que é e como ter aí uma evolução da responsabilidade pessoal. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema aí. Cara, o accountability, ou um profissional accountable, nada mais é do que tem que haver uma mudança, né, de mindset. Mas o que eu posso te adiantar é que ser um profissional accountable, um profissional accountability, é você pegar para si a responsabilidade e gerar as respostas e resultados com mais eficácia. Um exemplo clássico é por que eu tenho que entregar uma tarefa? Simplesmente por entregar uma tarefa? Não, eu tenho que entregar uma tarefa e eu tenho que fazer o melhor, né, para a entrega daquela tarefa. E eu não preciso ser cobrado por aquilo, né, porque eu preciso, na verdade, entender a missão e principalmente dar o melhor de mim para que eu possa entregar aquela tarefa. Então, cara, o conceito accountability, quem tiver a oportunidade de ler o livro, é revolucionário, porque ele impacta não só a vida profissional das pessoas, mas ele impacta também a vida pessoal, a família.
E ser um profissional accountable, cara, é manter esse padrão elevado de comportamento, sabe? É você se exigir a cada momento, obviamente com equilíbrio, mas é você procurar dar sempre o melhor no que você faz, não importa se é fazer uma venda de apólice de seguro, uma boa consultoria. Eu acompanho aqui as tuas lives e eu tenho visto vários corretores que eu trago com maior estima, né, e carinho, falando a respeito de fazer o melhor pelo cliente, de entregar o melhor serviço, de se responsabilizar, de estar com ele nesse momento difícil, né? Eu vi aqui o Johan falando a respeito disso, vi o próprio Paganini, vi aqui pessoas, por exemplo, que já fazem esse tipo de trabalho, são profissionais da contabilidade. Você pega, por exemplo, essas pessoas, eles procuram fazer sempre o melhor na sua entrega. Independente se você tem um líder, se você tem um chefe, se você tem alguém que vai te cobrar o resultado. Na verdade, o profissional accountability, ele nem espera o chefe ou o líder te perguntar do resultado, ele traz antes. Então, o conceito accountability, cara, é assumir essa responsabilidade pessoal. Através de ações, através de resultados, é demonstrar um senso de urgência na conclusão desses trabalhos, né, que são importantes, mas é muito mais do que você simplesmente entregar uma tarefa. E eu acho que a grande missão dessas pessoas que desejam se tornar accountability, primeiro elas vão se sentir melhores, mais recompensadas consigo mesmo. E depois, cara, elas vão ter uma sensação de pertencimento, né, que é exatamente o sentimento de dono que o conceito accountability traz. Então, é uma transferência difícil do líder para o seu liderado, trazer esse sentimento de dono, mas é algo que o conceito accountability ele traz assim de forma muito forte, de forma avassaladora, cara. Top, show de bola, cara. E, Marcelo, uma das coisas que você sempre teve também, já entrando em mais uma questão aqui, é que você sempre deixou em toda a sua equipe esse sentimento de dono, né? Sempre foi o chefe, mas é aquele chefe que todo mundo quer ter, pela tua maneira de lidar, maneira de tratar, maneira de investir em pessoas, enfim. O que você acha que profissionais devem fazer ou devem impactar para que os seus liderados façam que outras pessoas tenham esse sentimento de dono? O que fazer, como fazer, quando fazer, para que possa imprimir, sabe, em outras pessoas esse sentimento de dono pela sua empresa? Cara, eu vou te falar 3 elementos assim básicos e vou te dizer o que é chave, né, para você poder ter uma equipe ou profissionais ou funcionários com esse sentimento de dono. Mas o primeiro deles é a proatividade. É você não esperar ser levado por uma circunstância ou até mesmo convocado pela sua família, pela sua equipe ou pelos seus clientes. É você se antecipar, é você ser proativo. Se eu sei exatamente como fazer e de que forma fazer, eu vou lá e eu vou fazer. Eu não vou esperar as pessoas me cobrarem, me chamar a atenção. Se eu tenho uma meta para poder entregar, eu vou entregar essa meta antes do prazo. Eu vou fazer de tudo para entregá-la antes do prazo. Se eu tenho que, por exemplo, impactar a minha família com um comportamento, por exemplo, que eu vejo que eu tenho que mudar, por que eu tenho que esperar as pessoas falarem primeiro? Não, eu tenho que fazer isso antes. Eu tenho um hábito muito interessante dentro da minha casa, né? Para quem não sabe, meu filho já tem mais de 20 anos, alguns já me conhecem, sabe disso, mas eu sempre falo com meu filho, principalmente nos finais de semana, eu falo, filho, até hoje, eu falo, filho, eu bato na porta do quarto dele às 10 da manhã e falo assim, filho, já tá tarde, cara, não importa a hora que você chegou, se chegou da balada ou não, mas, pô, seria bom você pelo menos pegar o carro ali, leva lá para lavar, entendeu? Faz alguma coisa. É um sentimento que você já tem que ir amadurecendo desde pequeno, seja na família, seja na equipe. Então, assim, dê sempre o seu melhor. Então, primeiro conceito, proatividade, cara. O segundo é você ter que andar numa mão única, mas no intuito de você sempre estar alerta, né? Que você, por exemplo, tem que prestar contas, deve partir de você isso e não no sentido inverso, não deixar o teu chefe te cobrar, o teu líder te cobrar, o teu cliente te cobrar, a tua família te cobrar. E o terceiro, cara, a humildade, né? Abrange essa atitude, né, mais simples, como que você percebe qual parte dessa responsabilidade é sua e também é do outro, né? E não ter medo de falar, poxa, errei, e eu preciso retornar e fazer novamente. Então tem que ter essa humildade. Então,
São esses três conceitos. E o que é difícil, cara, para as pessoas se espelharem na gente, cara, é o engajamento, buscar o engajamento. Não adianta a melhor estratégia, o melhor planejamento, não adianta absolutamente nada disso se você não conseguir engajar o teu colaborador, o teu liderado dentro da missão. Se você não conseguir fazer esse engajamento, não adianta a estratégia, o melhor planejamento, é areia, você não consegue chegar no teu objetivo. Então, acho que buscar esse engajamento do teu colaborador, do teu liderado, eu acho que é de suma importância, pelo menos é assim que eu faço, nos lugares que eu passei como gestor, procure engajar o meu colaborador, e para engajar o teu colaborador não adianta, você tem que conhecê-lo, você tem que ouvi-lo, né, para que você consiga atingir o seu objetivo, porque aí sim, ele engajado, ele motivado, vai ficar muito difícil você não atingir os seus resultados. E o mais impactado, a primeira pessoa a ser impactada é ele mesmo. Consequentemente, né, o teu negócio, a tua empresa, a tua unidade, a tua startup, ela também será impactada. Então, acho que são essas as dicas, né, para as pessoas. Top. O Gil comentou aqui nos comentários, ô Marcelo, que você é o tipo do líder que você muda a vida das pessoas, né? E eu pude perceber isso, pelo menos com umas 3 pessoas, que você conseguiu mudar, transformar e ajudar essa pessoa. Antes de eu entrar nesse tema liderança, falar um pouco de liderança, queria fugir um pouquinho do nosso roteiro aqui. Queria extrair alguma coisa assim, aí de dentro de você, aí, cara. Vamos lá. Eu quero que, assim, eu sei um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua família, mas a pergunta é o seguinte, cara, o que que o seu pai ou a sua mãe conseguiu imprimir no que o Marcelo é hoje, esse carinho que você tem com as pessoas, essa liderança que você tem, que já é extinta de você, de querer cuidar, proteger. Enfim, queria que você falasse um pouquinho uma palavra, alguma coisa lá de trás, lá das tuas raízes, lá. Acho que você, não sei se você, acho que você é carioca, mas teve uma passagem talvez pelo Nordeste, alguma coisa assim, me relembra aí. Mas assim, a pergunta é a seguinte, cara, o seu pai ou sua mãe, o que que eles conseguiram incutir em você, ou você aprender com eles, ou só com a sua mãe, ou só com o seu pai, que trouxe um pouquinho do que o Marcelo é hoje, antes de eu falar do tema aqui, liderança, que eu acho que tem a ver com essa raiz, antes de a gente falar um pouquinho disso aqui. Primeiro, agradecer aqui as pessoas que estão trazendo comentário. O Gilberto é uma pessoa que eu tenho estima muito grande, a Fabi também, o Iorra também, o Felipe que entrou aqui, algumas pessoas, o Celso Jones que está fazendo um comentário aí também. Enfim, cara, eu tenho uma gratidão e um privilégio tão grande de ter sido agraciado, abençoado com pessoas tão incríveis que passaram pela minha vida. Mas falando um pouco da minha história, do meu passado, a minha vida profissional ela começou muito cedo, né, cara? Uma infância simples, humilde. Eu jogava futebol, tive que interromper a carreira de futebol porque meu pai faleceu num acidente de trânsito, e aí era um dos maiores sonhadores e investidores na minha carreira. E aí, como qualquer família que não tem uma proteção financeira, acabou o dinheiro, acabou o provedor do lar e eu tive que também trabalhar, tive que partir para a luta, eu tive que trancar os meus estudos, estudar à noite, enfim. Tive uma infância muito difícil de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, mas consegui manter os meus sonhos vivos, né, os meus propósitos muito vivos dentro da minha mente. Então, eu acho que essa dificuldade me deu forças para que a gente conseguisse superar os obstáculos que vinham pela frente. Mas não só isso não basta. Eu acho que você precisa de algo mais, né? E eu precisei de algo mais. Eu precisei de ter muita força, principalmente para mudar o ciclo e a história da geração da minha família até aquele momento. Então, eu consigo hoje conversar com meu filho, com a minha família dentro de casa e dizer que esse ciclo ele foi interrompido. O ciclo, por exemplo, de uma vida escassa, de uma vida difícil, ele foi interrompido na geração do Marcelo Guedes porque a gente conseguiu interpretar isso. Mantenho meus familiares, alguns desses familiares eu tenho ainda até hoje lá na comunidade, vou visitar, tenho amigos, né? É difícil quando eu vou lá porque é difícil até sair, porque as pessoas querem conversar e tudo mais, é algo que eu não deixo as minhas raízes também, elas serem esquecidas, me fortalece. Cada vez que eu vou lá e tenho oportunidade, eu saio de lá mais fortalecido. Mas eu acho que essa dificuldade me deu forças para superar muitas coisas. E pelo fato de ter superado muitas coisas, eu recebi um chamado, né? Um chamado de poder
como o Gil falou aqui, de mudar vidas, de transformar vidas. Então, todas as vezes que eu olho para uma pessoa, eu consigo, digamos assim, olhar além, né, do que está atrás daquela pessoa, dos sonhos, dos projetos, dos propósitos. Se aquela pessoa, por exemplo, ela quer fazer a diferença e conseguir ter um lugar ao sol, conseguir vencer numa carreira profissional, antes era muito difícil, hoje já é possível. Por que é possível? Porque hoje as empresas estão muito mais robustas em termos de processo. Não basta você ter apenas talento, né? Você também tem que ir à luta, você tem que ir atrás do teu sonho, você tem que ser persistente. E as pessoas que são talentosas também precisam disso também. E representam 5% daquela fatia que fazem sucesso e tudo mais. Mas as pessoas que não têm esse talento, ela pode ser desenvolvida através de grandes processos que as empresas hoje têm. A MAG tem, a UniSocial também tem, enfim, grandes empresas do mercado segurador também têm. Então, eu costumo dizer o seguinte, Rodrigo, habilidade, conhecimento, quando eu vejo que a pessoa, por exemplo, não tem na sua totalidade, a gente consegue desenvolver enquanto líder. Agora, comportamento não. Comportamento a gente não consegue desenvolver. Comportamento está relacionado à atitude, está relacionado a ser persistente, a ir à luta, a fazer a diferença. Então, quando a gente percebe que o comportamento dessas pessoas tendenciam para esse lado, a ser persistente, a ir à luta, a ser sonhadora, a acreditar nesse propósito, é um atributo que eu gosto muito de apostar. E deixa eu te cortar. E você acha que esse comportamento, esse resultado que você tem hoje, você aprendeu a ser o Marcelo Guedes hoje por causa da falta do teu pai, que teu pai fez na tua família? A ser esse cara ativo, indo para frente, tendo também o apoio da sua mãe. Esse comportamento, foi pro seu ter que se assumir, ser o chefe da casa, o homem da casa? Não tenho dúvida disso, que esse é um dos indicadores que eu trago comigo até hoje, essa dificuldade que a gente enfrentou no passado. Mas eu acho que o fato de ter assumido um relacionamento muito cedo, ter casado e ter tido filho muito cedo, no momento que não tinha planejamento financeiro nenhum, foi um grande desafio para a gente, um grande desafio. E o quanto aquilo me amadureceu, o quanto aquilo me tornou um profissional diferente, um profissional mais exigente comigo mesmo, um profissional que eu tinha que estar à frente de várias coisas que naquele momento eu ainda não tinha resposta, mas eu tinha que buscar. Então, são indicadores que me levaram para um outro patamar. Né? E é com isso que a gente trabalha hoje. Por isso que eu gosto muito de pegar não apenas uma pessoa que tem habilidade e conhecimento, que isso é de suma importância, mas eu gosto de pegar muitos profissionais que têm como característica forte essa questão da atitude, do sonho, de persistente. O Gilberto é um exemplo disso, a Fabíola é um exemplo disso, o Johan é um exemplo disso, o Felipe é um exemplo disso. Eu tive a honra de administrar grandes profissionais que entenderam, né, esse propósito. Então, eu não tenho dúvida que me deu muita força. Eu acho que a minha paixão pelo mercado segurador, ela vem muito por isso, né? Pelo fato da gente ter perdido o nosso pai cedo, não ter tido um seguro que desse uma condição naquele momento financeira melhor. O colapso financeiro foi praticamente ali naquele momento estabelecido e a gente tinha que fazer alguma coisa. E assim nós fizemos. E acho que é por isso que eu tenho uma paixão muito grande pelo seguro de vida e quero cada vez mais ensinar pessoas a levar essa segurança, essa tranquilidade, essa proteção para outras pessoas. Bacana, bacana. E vamos entrar no tema agora, liderança. Marcelo, parabéns, cara. Pô, top aí a sua história. Pessoal, anota aí, porque o melhor comentário, tudo que o Marcelo tá falando, no final, vai estar concorrendo a um livro. Só colocar o comentário lá no post da live. Marcelo, vamos entrar então nesse tema liderança aí, para a gente poder ir para mais duas perguntas, né? Que você sempre teve, todo mundo que falou, né? Excelente líder, ele é muito bom como líder, a Lourdinha colocou aqui, né? Meu excelente superintendente, meu excelente chefe, o Diogo também tá aí, o Diogo colocou meu eterno gerente. Valeu, enfim, Diogo, cara, valeu, Lourdinha. a gente sabe que tem a diferença ali do líder pro chefe, né? Mas o seu apelido, para quem realmente foi dirigido por você, quem foi seu liderado, que você é um eterno chefe, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa liderança, cara. Como imprimir essa liderança nos seus liderados? Como marcar a vida das pessoas? Sei que você já falou um pouquinho, eu queria que você pontuasse um pouquinho mais.
como mudar. A gente está passando por um momento de crise, né, cara? Um momento de dificuldade, em que às vezes o líder dá aquela balançada, né? Ele sente a crise, ele dá aquela balançada e, lógico, quem está debaixo dele também sente também, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho disso, a posição do líder, como imprimir isso no seu liderado. Eu acho que isso é super importante e atual no que a gente está falando hoje. Sem dúvida. Primeiro, Rodrigo, assim, agradecer aí, Lourdinha, Celso, eu vi aqui também que postou, Eduardo Jones, Celso, Jones, Johan que chegou, Diogo, grande amigo também, enfim, são pessoas incríveis, né? Cara, a liderança eu sempre trouxe alguns atributos que eu considero fundamental, né? Primeiro eu tive que me espelhar num grande líder para que a gente pudesse estabelecer uma liderança também com todas essas pessoas. E o meu grande líder, não apenas no conceito espiritual, mas principalmente no conceito mesmo de ensinar, de ouvir, de motivar, de incentivar, é Jesus. Acho que é o melhor líder de todos os tempos. Pelo menos é a premissa, né, que eu sigo, é a liderança de Jesus. E aí, tirando o cunho espiritual, religioso e tudo mais, eu convido a todos a conhecerem a história de liderança de Jesus Cristo. Jesus ouvia, Jesus motivava, Jesus incentivava, Jesus desenvolvia, Jesus ensinava e Jesus empurrava. Não tem como, né, um grande líder que foi Jesus, né, nós, como líderes comerciais, ou como líder de alguma equipe, de alguma empresa, cara, fazer diferente. Então, o que eu procuro estabelecer com o meu liderado é, primeiro, sempre ouvi-lo. A gente tem vivido num momento que muitas das vezes a gente não nos permite, né, ouvi-lo, mas a gente tem que ouvir. Primeiro, ouvir o seu liderado. Em seguida, buscar motivar o seu time, motivar o seu liderado, depois desenvolver individualmente. É interessante, Rodrigo, isso, até hoje eu consigo fazer isso. Todas as equipes de vendas e todos os gerentes que eu tinha sempre no início do mês, e eu já surpreendi muitos dos nossos liderados assim. Às vezes o resultado não foi muito bom, o resultado a gente não conseguiu chegar na meta, faz parte para quem trabalha com vendas e tudo mais. E aí ficava uma expectativa muito grande, né, dos nossos liderados, e assim, poxa, o que o Marcelo vai falar na primeira reunião do mês seguinte? Cara, vai vir aí enxadada, vai vir aí cobrança, vai vir um monte de coisa. E a gente sempre trazia o inverso. A gente sempre trazia algo mais lúdico, algo mais sucinto, algo mais tranquilo, porque o intuito dessa reunião, já que passamos por um mês difícil, é motivar, é falar, ó, acabou aquele mês, cara, vamos esquecer tudo que nós fizemos lá e não vamos cometer os mesmos erros e agora bola para frente. Então, minha primeira reunião é uma reunião sempre de motivação, para levar o nível da galera, para a galera esquecer aquele mês ruim e começar um mês novo. Depois, cara, desenvolver individualmente, né? Porque cada pessoa tem time diferente, religião diferente, escopo de família diferente, pensa diferente. Então não tem como você estabelecer uma liderança individualizada igual. Tem que ser diferente. Cada um está num nível, né? Então tem que ser diferente. Depois ajudar essas pessoas a montar esse teu planejamento. Porque para uns é financeiro, para o outro é pessoal. Aí você entra no âmbito do propósito, né? O que é propósito para você? O que é propósito? Propósito para você pode ser uma Ferrari, né? Conquistar uma Ferrari, mas para outras pessoas, cara, pode ser, de repente, fazer uma viagem para o Nordeste, né? Eu tenho algumas pessoas que eu tive a oportunidade de liderar, que tiveram a oportunidade de fazer o seu primeiro voo de avião, né? Para dentro do Brasil, trabalhando com a gente. Eu até me surpreendi, eu falei, cara, é a primeira vez que você vai viajar de avião? É a primeira vez, é um sonho. Eu falei, cara, é um propósito. Para outras pessoas é a casa própria, para outras pessoas é o carro, para outras pessoas é ajudar a família. Então, você vê como as pessoas estão com um planejamento e propósito diferente. Não tem como você liderar da mesma forma, desenvolver do mesmo jeito, cara. Eu sempre fui um líder que eu procurei interferir no resultado do meu liderado, incentivar através dos sonhos, através dos propósitos. E obtive êxito fazendo isso. E no final, cara, é comemorar juntos. Né? Eu sou igual arroz de festa, cara. Tem festa, me chama que eu vou estar lá. Então, dificilmente um liderado meu vai comemorar um resultado, vai me chamar e eu não vou estar presente. Dificilmente, a não ser que aconteceu algum problema e tudo mais. E ali
não é o líder que está lá, é o amigo que está lá, é o amigo que está motivando, incentivando, dizendo, olha, parabéns, você conseguiu chegar no teu objetivo e eu estou aqui exatamente apenas para poder bater palma para você, aplaudir e vamos em frente, porque começa um novo mês, um novo ciclo. Então são esses atributos que a gente utiliza, então de repente por isso que as pessoas se sentem lisonjeadas. Cara, eu acho que você não precisava nem falar nada, porque a gente, quem tá lendo os comentários aqui embaixo e tá vendo cada pessoa colocando o que o Marcelo fez na vida delas, acho que o Marcelo nem precisava falar nada. É só você pegar e ler os comentários, o que tá falando aqui, a Jéssica, a Fabiola, enfim, várias pessoas estão colocando aqui embaixo o que o Marcelo fez por ela. Então, assim, as pessoas falando, né, às vezes ela causa também uma outra impressão, né, Marcelo? Mas falando de mudar vidas, cara, vamos falar agora de conquistas, de resultados, né? Você conquistou um dos maiores prêmios hoje do mercado assegurador, que é o Galo de Ouro, né? Vários corretores, vários superintendentes, gerentes, enfim, sonham conquistar um prêmio como esse. Você chegou lá, você conquistou. Eu queria que você falasse duas coisas pra gente nessa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho da palavra renúncia, tá? Que acho que com certeza isso tem a ver, e o início de renúncia e chegar lá no topo. O topo que é conquistar talvez um dos maiores prêmios do mercado segurador. E qual foi a sensação, cara, de chegar lá? Falar, cara, eu consegui, eu cheguei lá, fui um dos poucos que consegui, enfim. Qual é a sensação de vitória de ser um campeão lá no topo? Renúncia e o Galo, tá? Cara, eu acho que você está tentando me fazer chorar, mas tudo bem, me emocionar. Primeiro eu quero agradecer aqui a muitas pessoas, André, Johan, Gilberto, Fabiola, Celso, Eduardo, Jones. Celso Jones tem uma história muito bacana que a gente podia estar contando aqui a respeito dele também. Enfim, Diogo, Felipe, várias pessoas. Felipe Antônio, sou teu fã. Primeiro, Rodrigo, cara, dizer que o título de galista, que é reconhecido pelo mercado segurador brasileiro, para um gerente comercial, para um superintendente comercial, obviamente ele tem o seu valor. Mas ele não tem o mesmo valor de um galo de ouro de um corretor. Porque, eu vou te explicar essa diferença. Essa diferença é porque quando você trabalha como gestor e é um galista, você precisa daquilo que eu falei anteriormente, você precisa engajar as pessoas, você precisa motivar as pessoas, você precisa fazer com que essas pessoas estejam nesse mesmo propósito, nessa mesma vibe, nesse mesmo objetivo. Jéssica, um abraço para você, beijo para o Cris, né, para as crianças também. Então, cara, essa é uma tarefa muito difícil, né? Mas quando nós ganhamos o Galo de Ouro, a sensação que nós tivemos, primeiro foi a sensação de dever cumprido. E assim, sem nenhuma modéstia, porque eu sou um cara, quem me conhece já sabe, ficaria muito difícil para os nossos oponentes ganharem daquele time naquele ano. Porque a vibe da galera, o fogo nos olhos, o propósito de cada um estabelecido, sabe? A gente conseguiu, e obviamente porque eles também se deixaram liderar, mas a gente conseguiu enganjá-los de uma maneira que eles não me deixavam dormir, cara. Eles não me deixavam... todos os dias a gente tinha que abrir contagem de galo, era contagem diária, era um monte de coisa que estava envolvida. Mas eu quero te contar uma história, se der tempo, né, que é muito interessante, que o maior galo de ouro da minha vida não foi ter sido galista, foi ter subido no palco com mais de 10 corretores premiados naquela edição do Galo. Até hoje, eu busco isso todo ano nos relatórios da MAG, mas até hoje não houve nenhum gestor que levou tantas pessoas no palco do Galo de Ouro como naquele ano que nós levamos. E eu estava fazendo uma conta simples, mais de 50% daquelas 10 pessoas que subiram foram pessoas que começaram como treinandos, começaram do zero e conseguiram chegar naquele palco. Não apenas como integrantes da equipe do Marcelo Guedes, foram como premiados. Eram destaques de vendas, brigavam pelo Galo, estavam sendo premiados, por isso ganharam o direito de estar lá. Então esse é o Galo de Ouro, cara, que eu tenho muito prazer de relatar, de falar para as pessoas, porque ali eu estava conseguindo ver
a vida das pessoas mudando, né? Eu vi as pessoas ali com os olhos brilhando. Me lembro até hoje de um dos nossos corretores, do Vitão, olhando para o palco e dizendo assim: nossa, eu não imaginava de estar Vitão. aqui. Eu não imaginava de estar aqui, chefe. Eu estou aqui, é um sonho realizado e tal. Eu vi a Soninha, poxa, mergulhando na hora do lazer na piscina e falando, não, eu vou conseguir atravessar porque eu estou aqui no Parque Xcarete, então eu preciso atravessar. Eu vi sonhos sendo realizados, eu vi pessoas conquistando, pessoas chegando no objetivo que naquele momento lá atrás era impossível chegar. Então, esse é o maior galo de ouro, cara, da minha vida, né? Então, eu gosto muito de contar essa história porque eu vi vidas sendo transformadas ali, né? Então, é muito prazeroso para a gente ver essas pessoas conquistando, chegando no seu objetivo. E naquela edição, Rodrigo, não sei se você sabe, eu acho que ele está aqui, e eu estava fazendo um recrutamento naquele ano, eu estava recrutando o Johan, cara, naquele ano. Naquele ano eu estava Lembro recrutando disso. o Johan, e eu falei, Johan, você precisa assistir a cerimônia do Galo de Ouro na minha casa. Ele assistiu na época com a atual esposa dele, a Keila, lá no meu apartamento, junto com meu filho, e na época a namorada dele. E foi ali, acredito eu, que ele realmente tomou a decisão de ser um corretor de seguros. Ele falou isso pra gente aqui, foi naquele dia, assistindo sozinho lá na casa dele, que ele disse, cara, é isso que eu quero ser, e é lá que eu vou chegar no topo. Foi o dia que ele tomou a decisão de ser um corretor de seguros. Muito Chefe, legal. falta 5 minutos pra gente encerrar, eu vou deixar você encerrar. Quero primeiramente te agradecer por estar aqui, tá? Antes queria fazer uma foto, antes de eu dar a minha palavra final, eu queria fazer uma foto contigo. A gente tem aqui o nosso mascote, que é o Rocket, que é um foguete. E o foguete ele só sobe, ele vai só para cima, tá? Foguete não tem ré. Então eu quero te convidar a você fazer uma foto. É só colocar o dedinho assim, ó, para cima, dedinho para cima assim. A galera vai printar a tela aí. A gente vai ficar com cara de pastel 1, 2, 3, porque o Instagram ele demora um pouquinho mesmo. E a gente vai. Galera, printa aí. Isso, 1, 2, 3 e beleza. E beleza, show de bola. A galera vai mandar pra gente lá. Marca a gente lá e comenta lá para poder ganhar o livro que o Marcelo vai estar sorteando. Marcelo, para finalizar aqui, primeiramente, cara, te agradecer. Eu acho que eu só estou aqui hoje, a causa é sua. Eu vou abrir os comentários já, tá bom, pessoal? Eu lembro que quando eu estava na Unicred, né, a gente foi naquele almoço lá em frente à Unicred, você falou, cara, por que você está aí trabalhando de CLT? Você é corretor, cara. Pô, você já está aí, já tem 2 anos, por que você não vai embora? Vamos para minha equipe, enfim, fez aquele convite e eu, né, aquele entre sair do CLT e arriscar, enfim, cara. Você foi uma das pessoas que mudou a minha vida. Se eu tô aqui hoje sendo canal para ajudar outros corretores, eu sou muito grato a você. Assim como tem milhares de pessoas aqui também que escreveram várias coisas, eu sou grato a você. Se a R12 existe hoje, é por causa de você, porque foi através de uma palavra sua que eu aceitei o desafio, fui lá e fundei a R12 e hoje a gente está ativo no mercado aí. E logo depois, enfim, veio o RDER e hoje eu posso ajudar outros corretores. Então, assim, primeiramente, agradecer. Gratidão por você, pela vida da Kelly, pela vida do Matheus. Cara, muito obrigado. Que Deus te leve a lugares muito maiores e muito longe, porque você é um canal de bênção para nossas vidas. E eu quero deixar para você finalizar aí as suas últimas palavras aí, para a gente encerrar aí. A gente tem mais 3 minutos. Eu queria que você encerrasse essa live aí, cara. Rodrigo, primeiramente, cara, te agradecer, ver hoje como você está conduzindo, né, todas as lives. Eu já sabia, né, porque o Rodrigo Rosa, para quem não sabe, é um entusiasta, sempre foi um entusiasta, né. Cara, e na verdade o que eu faço na vida das pessoas é natural, né, ver que a pessoa tem condições e pode atingir um outro patamar, e pode chegar num objetivo muito maior. Então, trabalhar dessa forma, ter esse olhar, é algo que a gente faz de forma muito natural. Mas eu acho que é importante a gente deixar registrado aqui, Rodrigo, como você sabe, eu gosto bastante de ler, compartilhei alguns livros com você, alguns livros que mudaram a forma de pensar, de agir, de tomar as atitudes, as decisões, enfim. Mas tem um que eu me guio, né? E, de novo, eu queria falar para as pessoas que não tem nada a ver com um cunho religioso, cunho espiritual. Mas se as pessoas pararem para poder ler a Bíblia, tá aqui, ler a Bíblia, mas de uma forma tirando
se possível, tirar o conceito espiritual e deixar o conceito espiritual fluir naturalmente, como tem que ser para qualquer ser humano, vocês vão perceber que a Bíblia é um belo livro de estratégias. É um belo livro de estratégia, tanto para a liderança, né, principalmente, né, para quem trabalha com vendas. Porque você vai ver ali várias pessoas que, através de uma estratégia, de um planejamento, de uma atitude, conseguiram atingir os seus próprios objetivos. Esse é o primeiro drive que eu queria fazer. O segundo, também queria agradecer aqui a minha galera da WinSocial que está entrando aqui. Obrigado, Elane. Obrigado, Thalita. Obrigado todo mundo que está Todo entrando. mundo presente aí, tô vendo aí. É uma equipe top aí. Agradecer o Arthur também. O Arthur é aquele corretor que chegava com uma venda, falava assim, chefe, cada enxadada é uma minhoca. Eu falei, é isso aí, meu filho, vamos lá. E aí, cara, o que eu posso deixar, Rodrigo, de mensagem para as pessoas nesse momento difícil, cara? Eu sempre fui um tipo de pessoa que eu procuro tirar uma oportunidade da crise, uma oportunidade de um cenário ruim, uma oportunidade de algum momento difícil. Eu acho que o que a gente precisa agora é exatamente buscar... Acho que o momento da pandemia está nos trazendo isso. Esse equilíbrio que a gente pode trazer para a família, de estar junto com a nossa família, de estar junto com o nosso filho, com a nossa esposa, de almoçar junto, de jantar junto, de conversar a respeito de coisas que, por exemplo, a vida profissional muitas das vezes nos distanciam disso. No momento que a gente não queria mais abraçar um ou outro, ou fugia do abraço, hoje você tem a sua família aí que você pode abraçar, que você pode beijar, que você pode estar perto do próximo. E a gente está numa população que está cada vez mais, uma sociedade que está cada vez mais egoísta, cada vez mais pensando no seu próprio umbigo. Então eu creio que tudo isso que está acontecendo é exatamente para a gente parar um pouquinho, pensar e ao mesmo tempo falar assim, cara, deixa eu olhar para o lado. Minha visão ela precisa ser 360 graus, eu tenho que olhar para o lado. Eu não posso olhar apenas para frente, pensar em mim, me preocupar apenas comigo. Eu preciso também olhar para as pessoas.